Vamos aí conferir o debate do Bradock Show, né? Rodrigo Constantini, Ricardo Salles, Fabi, tudo eles comentam aí sobre essa situação, essas novas narrativas. Trouxe aqui um debate de pontos, né, referente a essa investigação aí da PF. Eu já até trouxe um vídeo, eu vou deixar isso aqui, dando a minha opinião sobre essa investigação, que para mim é uma narrativa, e eu trouxe aqui para vocês, vamos reagir junto os comentários do Rodrigo Constantini, Fabi, Ricardo Salles aí falando sobre essa investigação, que o Eduardo, né, declarou que quem fala que quer matar não é porque é um assassino ou vai matar de verdade, né? Mas vamos dar uma conferida nessa matéria junto com vocês. Eu só peço uma coisa, tá? O seu like, a sua inscrição para fortalecer. Bora lá então, pessoal? Já deixei aqui separadinho. Bora aí conferir então, pessoal. Já deixou o like, se inscreveu? Bora aí. E aí, nessa discussão sobre os limites do que é crime ou não, cogitação, planejamento, isso é crime, o deputado Eduardo Bolsonaro, que o Salles lembrou agora, fez uma postagem agora à noite relembrando mais um desses casos de pessoas que confessaram publicamente o desejo de matar Jair Bolsonaro. Pode colocar na tela, Cláudio, por favor? É o caso da Fafá de Belém, foi em 2021. Fafá de Belém é atacada após sugerir comida venenosa a Bolsonaro. Então, segundo o Lindbergh Faria lá em março, o Cid tinha revelado que esse grupo aí do tal dos Kids Pretos estariam indo para Brasília por de janeiro, né? Fazer a ruaça. Aí o Lindbergh agora em novembro, dia 9, antes, portanto, da prisão e de vir a público a operação da Polícia Federal, escreveu: mais uma bomba. Kids Pretos fizeram um plano de emboscada contra Alexandre de Moraes e Lula. Compartilhe gravíssimo. Eu não sei do que ele estava sabendo que a gente não estava sabendo. E até hoje a mídia vem vazando coisas, né, das supostas conversas e tudo, sem a devida transparência, para encaixar numa narrativa. A própria Janaína Pascoal, que não é uma bolsonarista, está clamando por mais transparência. Tem coisa que nem os advogados de defesa sabem, mas a imprensa sabe. Meu vídeo, né, de análise aí, eu falei que basicamente não tem prova concreta, é simplesmente uma narrativa. E é o que o Constantino está confirmando na minha opinião também que eu fiz, né? Então essa história tá muito mal contada, tá muito estranha. E vindo da esquerda, né, tudo é estranho, né? Não tem como você falar, não, o que vem da esquerda é tudo certo. Já vem da esquerda, já é muito estranho. Não deram um golpe porque não pegaram um táxi, iam matar envenenado, iam matar enforcado, iam participar do golpe, iam prender. O próprio Ricardo Noblat escreveu que era para prender o Alexandre de Moraes. Então tá tudo muito esquisito. Veja, eu não vou nem entrar aqui na seara se não tiveram alguns amalucados ou não que falaram de uma forma um pouco mais crível, que tinham o desejo de matar Lula ou Alexandre de Moraes. Se for prender gente por desejar isso, tem que fechar o Brasil, né? Cara, se for assim, por exemplo, 2028, Maníaco do Parque vai sair. Eu já pensei, falei, mano, eu desejo que esse homem morra. Porque é um cara ruim, entendeu? Mas é um pensamento que já passou da minha cabeça. Mas fazer isso, não, né, gente? É loucura isso, né? Por exemplo, um estrupador. Você tem dó de um estrupador? Eu não tenho. Pra mim, o estrupador tem que morrer, cara. Se fosse... Eu também não sou a favor da pena de morte aqui no Brasil, tá? Porém, cara, se eles morrerem, pra mim, é menos um na Terra. Entendeu? É a mesma coisa com ladrão. Menos um na Terra, cara. Não tenho dó de ladrão, de bandido, de estrupador, não tenho. Eu já pensei, toda vez que você vê uma reportagem, né, sobre abuso de criança, a criança foi abusada, você deseja o quê? Meu, que esse cara seja encontrado e morto, né? Você fica indignado e aí você pensa, meu, essas coisas aí precisavam morrer. Pensamento, mas não é que eu vou lá, vou matar ou vou desejar que ele morra, não, cara. Mas se ele morrer, pra mim não faz muita diferença, entendeu? Loucura. Loucura pensar que só porque o cara pensou em matar alguém já é crime. Calma aí. Não é assim, né? O Lula pensou em roubar o Brasil e roubou. É diferente, né? O Lula, ele pensou e fez. Isso aí é um crime. Então, por colocar em prática um plano, digamos assim, eu não vou nem descartar essa hipótese. Tem que ir a fundo. O próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, ele na primeira fala sobre isso falou assim, pensar em matar não é crime. Então ele mesmo já entrou numa defensiva do tipo, se alguém pensou, elaborou,
e nunca passou disso, né? Uma ilusão, um desejo colocado em papel, em grupo de WhatsApp ou Signal. Isso não é crime, segundo as leis brasileiras. O Eduardo Bolsonaro também veio a público pedir exatamente respeito às leis. A Gazeta do Povo, que é um jornal sério, que não participa desse complô de narrativas, também virou e falou assim: o que veio à tona até hoje é grave e tem que ser investigado, mas não justifica os abusos do Supremo. Quer dizer, o Alexandre de Moraes mencionou 44 vezes o nome dele. Eu fiz uma brincadeira no meu Twitter, no X, que é uma mistura de Pelé com Deus. Pelé fala dele mesmo em terceira pessoa, e Deus é uma trindade. Então, o Alexandre de Moraes está achando que é o rei do Brasil e o Deus da democracia. Cara, é incrível, né, cara? Eu falei isso na minha análise. O Alexandre de Moraes, ele atualmente, ele julga, ele se torna o acusador, o delegado, o juiz, e ele que dá a sentença, cara. Ele decide tudo. Tudo que ele quiser fazer hoje no Brasil, ele faz. Não tem como aceitar isso, cara. E a sociedade não aceita. É como eu falei, deixa esses caras sair na rua pra ver o pessoal aí, realmente, como eles vão ser recebidos pelas pessoas na rua. Esses juízes aí que falam que protege a Constituição. Como é que pode as pessoas normalizarem o juiz ser o principal alvo do complô? Isso não é normal em nenhum lugar do mundo. Então tem que parar. Agora, eles estão forçando a barra para encaixar tudo isso que vem à tona em doses homeopáticas e de forma seletiva, pela imprensa vazando, né? Para encaixar numa narrativa que, tá vendo? Nós estávamos combatendo de fato uma organização criminosa, golpista, que planejou assassinatos e tudo mais. E outra coisa que não bate, né? Pô, esperar sair do poder para pensar num golpe desses. Não é mais fácil quando você está no poder, quando você tem um controle da máquina, das Forças Armadas? Então, Brown, as coisas não ficam em pé, não se sustentam numa reflexão um pouco mais aprofundada, né? Mas a turma do UOL não quer saber disso, a turma da Folha... A Folha, de vez em quando, até bota uma dúvida ou uma crítica aos abusos do Supremo. Estadão e Globo realmente estão comprados com a narrativa do Supremo e do PT, que são muito parecidas, né? E que não querem saber de detalhes jurídicos, tudo em defesa do Estado de Direito, mesmo que tenha que destruí-lo no processo. Cara, o Constantini, ele é cirúrgico, né? Falou de fato tudo que eu concordo com ele totalmente, cara. Estadão, a UOL ainda é comprada, tá? A UOL é comprada, porém, às vezes, quando ela vê que o Lula, o governo tá passando dos limites, ela fala assim, não tem como passar pano, a gente vai ter que falar a verdade aqui, né? Mas mesmo assim ainda é vendida. Acho que as únicas plataformas seguras, nem a Jovem Pan, tá? Jovem Pan, não sei, eu parei de assistir Jovem Pan. Comenta aí se vocês pararam de assistir Jovem Pan. Eu parei de assistir Jovem Pan porque pra mim parece um jornal totalmente diferente do que eu assistia. Pra mim, quem tá lá hoje é só esquerdista, entendeu? É complicado. Vamos lá. Pois é, né? Bom, vou tentar ajustar aqui o prumo pelo que eu vejo. Me dediquei lá vendo o relatório da Polícia Federal de 270 páginas. Depois passei a decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes, 2 despachos diferentes. E, bom, lendo o relatório da PF, assim, chegou um momento que eu achei que eu estivesse lendo Agatha Christie. Primeiro, nós temos a capacidade de ter militares especializados que eu também não conhecia, né? Esse grupo aí, Kids Pretos, vocês vão me perdoar, mas se realmente aqueles fatos forem minimamente verdadeiros, eu tenho vergonha. Gente, dá vergonha, porque assim, ele vai pegar táxi, aí ele não pode pegar porque ele lembra, né, que não pode pegar o táxi porque vai ficar rastro de um plano de golpe, tentativa de homicídio de 3 personalidades diferentes. Eles pegam o telefone de uma batida, de uma colisão, que isso está totalmente ali em detalhes nesse relatório da PF. São coisas assim inacreditáveis, né? E assim, existe realmente, tá, o cruzamento de dados das herbes, dos telefones desse pessoal aí, né, de 4, 5 militares e alguns ali que não estão propriamente dito no relatório da PF, é tudo verdade. Então, eu posso afirmar que é verdade, que essas pessoas se encontraram, que essas pessoas estiveram em Brasília, que essas pessoas estiveram em determinado setor lá de Brasília, em determinada época, que foi em dezembro lá de 2022, né? Dezembro de 2022. Então, estavam lá, todos eles. Agora, o restante
Da onde que tiraram que uma possível reunião com Braga Neto surgiu então a hipótese e corrigir uma minuta de golpe? Não existe essa informação, tá? Então, eu mesmo olhando, mesmo não dando oportunidade do devido processo legal desses militares aí se defender, considerando que eles estão presos para talvez cavar uma delação premiada, mesmo considerando tudo isso, cadê a prova que liga o presidente Bolsonaro a eles, a não ser o fato de que eram subordinados a eles, e o Marcelo, que agora eu não vou me lembrar aqui o sobrenome, que é tido ali como mais fanático militar, frequentou e tem entrada e saída mesmo dele lá do Palácio do Planalto. Mas assim, quem quer esconder? Gente, vocês acham de verdade que um golpe, algo deste tipo, ia ser impresso nas dependências do Palácio do Planalto 2 vezes, uma minuta que não tem o mínimo de sustância? E cadê o restante de planejamento? Nem táxi. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, então, além de tudo, ele era burro e fraco. E pior, né? Que o Bolsonaro, isso ele não é, né? O cara é inteligente pra caramba. Cara, a Fabi tá batendo com força aqui, tá? Nos argumentos. Porque ele não podia mandar nem alguém pra pegar esse militar sem que ninguém soubesse. É isso que vocês estão falando? Gente, eu não acredito nessa burrice do Bolsonaro e nem acredito na esperteza dele. Na verdade, eu acredito que se existiu isso aí que estão dizendo, foi uma patetada de 5 ou 6 pessoas, né? E que cadê a ligação com o 8 de janeiro propriamente dito? Nenhuma ligação, né? Essa questão. Eles querem fazer essa narrativa para ligar com o 8 de janeiro, porque para eles o objetivo não é da anistia. Gilmar Mendes ainda até comentou recentemente que não tem conversa para anistia, mas ele votou a favor da soltura do Robinho, tá? Eu deixei até um vídeo no nosso canal onde ele fez o voto e afirmou que o Robinho, o estrupador, tá, deveria estar na rua, porque ele foi julgado na Itália e ele deveria ser julgado aqui no Brasil. Esses são os juízes que tá acomodando o nosso país, cara. Aí sim, valeria puxar um bom fio, porque há indícios de atuação desses kids pretos, né? Lá no dia que os próprios patriotas denunciaram. Cara, e o pior, né? Que os próprios patriotas que estão presos denunciaram esse grupinho. E eles fazia parte de tudo isso? Como assim? Pô, vamos fazer o golpe. Ó, mas aí eu vou avisar o Alexandre de Moraes, vou avisar eles lá que a gente vai invadir, vai dar o golpe. Como assim, cara? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, quem é esse pessoal que está se prestando esse desfavor de detonar a moral que seja das nossas Forças Armadas, que eu lendo aquele relatório eu tenho vontade de chorar, da nossa Polícia Federal, que também está se prestando esse papel, das nossas instituições, que têm a capacidade de manter um inquérito aberto deste nível, do nosso PGR, que não tem a capacidade de falar para tudo, vamos começar o jogo, e dos outros ministros que não estão falando o que é assim a base, o basilar disso tudo. Alexandre de Moraes não pode julgar, porque é vítima, é juiz, bancou o PGR, investigador, tá acumulando função e, ao meu ver, está interferindo nas investigações. Tanto é verdade. Cara, é isso que eu falei. O Alexandre de Moraes, ele é o acusador, ele é o advogado, ele é o juiz, ele é o irmão, ele é o tio, ele é o avô, ele é tudo aqui no Brasil hoje, cara. Ele decide tudo. Tudo que é decidido no Brasil tem que passar por ele. Ele tem que dar um aval, ele tem que assinar. A gente votou no Alexandre de Moraes. A gente votou? Não, né? Temer que colocou ele. Cara, e olha, o Temer não foi um péssimo presidente, tá? Porém, a única coisa que ele fez muito mal no governo dele foi ter colocado, né, indicado esse Alexandre de Moraes, cara. Que amanhã ele ouvirá pessoalmente o Cid. Se isso, gente, não é algo estranho para vocês, nem comecem a falar comigo, porque o verdadeiro golpe está aí, na lei, né? A lei realmente no Brasil não vale nada. Na verdade, eles estão pegando nossa Constituição, né, e jogando no lixo. Então vamos amassar tudo, jogar fora, e sim, aí dá para dizer, nós estamos num estado de exceção. O presidente Bolsonaro é vítima.
assim como eu e qualquer outro pode ser, porque quando não tem lei, só sobra a tirania. Cara, ela foi cirúrgica também, tá? Ela bateu, trouxe pontos aqui importantíssimos. E eu concordo com ela, cara. Não tem lógica um juiz ser o juiz, ser o advogado, ser o ofendido, ser o acusador. Aí, cara, ele é tudo e ele vai decidir. Cara, e o povo brasileiro não aceita isso. O povo brasileiro tá acordado. O pessoal não tá caindo nessa narrativa que a esquerda tá tentando aí montar de atentado contra eles, contra o Lula, contra a Alckmin. Isso aí é tudo uma narrativa, tá? E é aquela coisa onde liga, né? Esses kids pretos aí ligam ao Bolsonaro, cara. Se até mesmo o pessoal do 8 de janeiro denunciaram eles. Não tem lógica. Vamos lá. Brown, vou resumir aqui alguns pontos, porque estou falando por último, eu acho que muita coisa já foi dita, concordo com quase tudo. Queria trazer um primeiro ponto, que é a questão de dar ou não dar entrevistas, e quando você tem uma figura política que tem um mandato, ele deve satisfação à sociedade e ele deve atender a todos que querem informações sobre o que ele pensa, sobre os projetos, sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, o que ele tá falando aí é sobre que os ministros têm que ser transparentes com a gente, né? Por causa do atentado, né, que ocorreu aí em Brasília, foi aí, vazou que o Lula, né, que o governo estava tendo uma reunião com os ministros, uma reunião privada. E todas as reuniões têm que ser públicas. Então, basicamente, eu acredito que é isso que ele está querendo comparar, tá? Isso é legítimo. O presidente Jair Bolsonaro sentou numa bancada do Roda Viva antes de ser eleito, naquela campanha de 2018, foi massacrado pelos jornalistas do Roda Viva e se saiu muito bem. O presidente Jair Bolsonaro não teve medo de sentar diante do William Bonner, que sabíamos da animosidade naquela campanha eleitoral, e respondeu a todas as perguntas. Então, pior que em 2026 não vai ser o William Bonner, né? Porque acredito que o Bolsonaro vai vir aí pra eleição e a gente tem que votar nele, cara. A gente tem que tentar entregar pras pessoas a verdade, tirar a máscara desse comunismo que tá tomando conta do Brasil, né, cara? o político, ele fala para quem ele quiser, Ricardo, e acho que você tá certo em dar entrevistas para quem quiser. Agora, o que vai ser feito disso, aí é o caráter do jornalista que põe a sua digital e que assina a sua reportagem. Sabemos em quais redações eles estão e como eles se comportam muito bem. E o público não é bobo e os conhece e sabe muito bem também como atua essas redações. E fora, né? Pra ter prova que o público sabe o que tá acontecendo. A Globo tá tendo uma decadência, né, na audiência, tá perdendo muita audiência. Por quê? Por causa das mentiras, por causa dessas narrativas que elas tentam aí passar pano pro Lula, pro governo Lula, pro Alexandre de Moraes. E o povo tá acordado, o povo tá tendo hoje, tem internet, a maioria das pessoas tem internet, tem vídeo, tem canais como o nosso aqui, onde te leva informações, né, te mostra um outro ponto, um outro ponto de visão, né, de opinião. Cara, o povo tá sabendo da verdade. E aí o objetivo, né, de tudo isso é para eles terem um controle de tudo, né? Por isso que eles querem fazer aí, acelerar a PEC da fake news, para controlar toda a mídia, né? Para controlar as narrativas. Em relação à operação contra-golpe e o que foi chamado aí de Operação Punho Verde e Amarelo, descoberto... Punho Verde e Amarelo, geral, olha só o nome vai. que os caras colocaram. O Brasil, não, penso eu, precisa ser levado a sério. É preciso ter seriedade. Se alguém de fato colocou em execução, deu andamento, startou um plano para assassinar uma autoridade pública, fosse qualquer CPF, não precisava nem ser autoridade, mas se deu a largada a isso, vai ser punido à letra fria da lei. A polícia tem caminhos para investigar e punir, ponto. Agora, se houve uma troca de conversas entre amalucados, aloprados e pessoas falando o que quiseram no WhatsApp, isso precisa ser analisado, periciado, à luz da realidade, do que é crível e o que não é crível. Porque do contrário... Cara, isso é o fato, tá? Se essas acusações, essa investigação tem provas, tem que ser investigado,
tem que ser apurado e tem que ser mostrado transparência para a população. Cadê as provas? A gente precisa de provas dessas situações, tá? Que eles estão acusando, que eles estão tentando ligar o Bolsonaro com esse plano aí de golpe, tá? O Brasil vai ter de fechar boteco, a Polícia Federal vai ter de prender todo mundo em estádio de futebol e por aí vai. Porque as pessoas falam muita bobagem. E a gente sabe que a tensão e o calor político no Brasil não anda fácil nos últimos tempos. Então eu imagino que não sai por aí. Cara, o calor da política no Brasil e o calor de um torcedor de um time tá no mesmo nível, né? Mesmo nível, cara. Tem os loucos, né, que querem só brigar, e tem os loucos também na política que só querem fazer doideira, né? Só querem brigar, só querem lacrar. Então, basicamente é isso, cara. É isso mesmo. Em grupos de WhatsApp. Claro, há uma responsabilidade se alguém tem uma patente, se alguém ocupa um cargo público, aí é outros 500, que sejam responsabilizados por isso. Mas até isso, do ponto de vista do direito, quando você fala em planejar ou querer que alguém morra, também não é crime totalmente configurado. Do contrário, teríamos jornalistas presos, que desejaram, por exemplo, a morte do presidente Bolsonaro para ficar nele. Porque Artista, né, como a gente viu no começo, era pra estar preso então, se for assim. poderemos falar de outros presidentes da República. E aí a gente cai na materialidade. O que é que temos? Temos um grupo de kids pretos, descobrimos os kids pretos, né? Que era uma tropa de infiltração, treinados em Goiânia para atuar de forma secreta, e que eles teriam planejado assassinar com sequestro, enforcamento em praça pública, envenenamento de presidente da República. Vamos falar sério, a gente sabe como é que funciona a segurança de autoridades desse tamanho. Cara, a segurança do Lula, acho que o único cara que é o mais seguro do Brasil é o Lula, tá? A segurança é muito forte. A gente que tá aqui, os trabalhadores, não tem segurança. Não tem segurança de andar na rua com o celular 10 horas da noite. O Lula consegue. Anda à vontade, porque tem segurança, tem vários seguranças ao Os redor ministros do protegendo Supremo ele. Tribunal Federal, o presidente da República. A gente sabe como é que isso funciona. Alto aparato bélico, iam conseguir aonde estava esse paiol, esse arsenal, foi encontrado, não foi? Carros blindados, o que se sabe que constam dos documentos, vocês leram todos, é um Fiat Palio que fez um percurso de Brasília a Goiânia no dia 15 de novembro de 2022. Não me parece ser algo capaz de dar um golpe de Estado, sem quartelada, inclusive sem aparato paramilitar. Fico pensando que num país com uma extensão, quanto é o Brasil aí? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados? Em torno disso? Bom, é difícil. O que viria depois disso tudo? Quem assumiria o poder? Como é que ficariam os governadores? E o Congresso Nacional? Fecharia, fica aberto? E o Supremo? Quem daria sustentação a um regime como esse? E o que pensam os outros países? Estava combinado com alguém? Então, vamos tomar cuidado um pouco com o que é uma narrativa que precisa ser nutrida, alimentada, com apoio de uma mídia financiada, com milhões de reais, a Secom paga, está documentado isso. Né? A quem interessa manter esta narrativa de pé? Por quanto mais tempo? Acho que esse talvez seja o ponto crucial. Cortina de fumaça, né? Essa narrativa aí é só uma cortina de fumaça para não mostrar o desgoverno do Lula, né, atualmente no nosso Brasil. Cara, esse debate aí, os pontos que eles trouxeram foi espetacular, espetacular. Pessoal que tá chegando aí, muito obrigado pela presença. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos. A gente sempre traz aqui uma análise, a gente debate, a gente passa o nosso ponto de vista, né? Normalmente eu sempre trago o meu ponto de vista e depois a gente faz essa livezinha aqui, onde eu pego os pontos, né, mais importantes dos debates e a gente começa a conversar sobre isso, tá? Então, por isso mesmo eu peço para vocês se inscreverem, deixar o like, compartilhar, para a gente cada vez mais crescer. A gente está quase chegando a 1000 inscritos aí. Estamos crescendo graças a vocês. Beleza? Então, pessoal, deixa no comentário o que vocês acharam. Eu falei muito, né? Falei muito aí sobre as minhas opiniões durante o vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês também
sobre essas situações aí que tá acontecendo, essas novas narrativas, que na minha opinião, já disse, faz parte de uma cortina, né, de fumaça para tentar aí esconder os abusos do STF, as mentiras do Lula, né? Ele acabou de mentir aí no G20 falando que tinha 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e ele chegou e acabou com a fome no Brasil. Não existe esse dado. E é um governo que fala que quer combater a fake news e cria fake news, né? E a gente sempre tenta trazer dados, matérias, provas, né? E a gente é conhecido como a narrativas, né, que eles levam para a TV. A Globo ainda é forte, tá? Não se engane que a Globo não é forte. A internet tá em todos os lugares, realmente. Mas tem lugares que ainda a internet não chegou, tá? Infelizmente ainda não. E por isso que muita gente acredita nessas narrativas. Ou até mesmo tem gente que tem preguiça, tá? O brasileiro tem uma preguiça de procurar os fatos. Eles acreditam naquele corte e aquele corte falou que era isso e tal. Não vai pesquisar se tem prova, se é aquilo mesmo. E a gente sempre tenta aí trazer provas, né? Todos os nossos debates, todas as suas conversas, todos os nossos vídeos, a gente traz dados, a gente traz provas, matérias. Então, assim, é complicado, beleza? Então, é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like. Até a próxima. Eu